Fala pessoal, algumas pessoas têm me perguntado se é mais fácil passar num concurso, como por exemplo o TSE unificado, um concurso de TRT, do que concursos policiais, como PF, PRF, Polícia Civil, tá? Quero trazer uma análise aqui importante e falar um pouquinho também de como você pode iniciar os estudos para o TRE unificado. Então fique até o final do vídeo, porque você vai ter muitas dicas aqui importantes para ser aprovado nesses concursos de tribunal, tá? Primeiro, respondendo essa pergunta que muita gente se pergunta aí, né? Ah, Matheus, é mais fácil, é mais difícil? Algumas pessoas dizem que pela nota de corte, normalmente, de tribunais ser muito mais alta que polícia, né? Acabam assimilando isso ou associando ao fato de repente, o concurso em si ser muito mais difícil de passar, né? Agora é o seguinte, pessoal, o que a gente precisa analisar é que normalmente um concurso policial são diversas disciplinas que você tem. Por exemplo, considerando Polícia Rodoviária Federal, você pode até ter um grande número de vagas ali no concurso, normalmente são 1.000 vagas e chamam 2.000 pessoas e tal, na Polícia Federal também, mas olha só o leque de disciplinas que você tem para esses concursos. Por exemplo, na PRF, Bloco 1, você vai ter português, RLM, informática, você tem geopolítica, você tem inglês, você tem ética, enfim, tem algumas disciplinas ali dentro do conhecimentos básicos gerais ali do bloco 1, você tem trânsito, tem direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação penal especial, direitos humanos, enfim, você tem aproximadamente 14 a 15 disciplinas. Se considerar o trânsito, por exemplo, que tem CTB e resoluções, é como se tivessem duas disciplinas dentro de legislação de trânsito. Já no concurso de tribunal, você tem uma média ali de 8 disciplinas praticamente para estudar. E algumas delas têm muita conexão. Por exemplo, o que é o conhecimento específico dentro de um tribunal? Normalmente é aquela disciplina específica, da especialidade daquele tribunal, como por exemplo, num TSE unificado da vida, a gente espera aí que venha um concurso com, por exemplo, português, informática, noções aplicadas a servidores públicos, que cai a parte de Lei 8.112, o Código de Ética do Servidor Público, noções de pessoas com deficiência, e aí você tem ali normalmente 2, 3, 4 direitos, né? Por exemplo, direito constitucional, administrativo e direito eleitoral. E o direito eleitoral, basicamente, por ser um código ali muito antigo, né, o que cai, na verdade, é muito mais aquela parte da Constituição relacionada ao direito eleitoral e também as resoluções do TSE. E aí você fala assim, pô, Matheus, quer dizer que eu vou ter só umas 7 a 8 disciplinas para estudar? Na prática, sim. E essas matérias se conectam, né? Os direitos se conectam. Só que, diferentemente da polícia, normalmente os tribunais oferecem muito menos vagas. Apesar de que eles chamam muito mais pessoas do que está previsto no edital. E a maioria desses tribunais, obviamente, o que eles têm feito hoje é feito concursos com editais ali, né, cadastro de reserva. E ao longo desse processo, eles chamam muita gente. É o que acontece, por exemplo, no TRT, os TRTs, né? Eu estou no TRT 11 hoje e no meu concurso muita gente ficou lá atrás e tal, e hoje estão sendo chamados, tipo, 4, 5 anos depois, 4 anos depois, né? Porque teve pandemia, teve ali um adiamento da validade do concurso. Mas muita gente que sequer esperava ser chamado, foram chamados agora, né? Estão tendo, inclusive, algumas nomeações lá no tribunal. Então, aí que vale a pena você se preparar, estudar, fazer outros concursos, para você criar essa base e estar focado dentro da área de tribunais, tá bom? Então, de fato, não é que seja mais fácil passar na prova de tribunal, mas você tem bem menos disciplinas para ter que estudar. Só que a nota de corte tende a ser um pouquinho mais alta. Normalmente na polícia, se você faz algo em torno de 70%, 75% é praticamente certo de você entrar numa PF, numa PRF da vida, né? Então, se você fizer ali mais ou menos ali 75% numa prova de 120 questões, né, de 120 pontos da Banca Sebrasp, você tem a condição ali de estar ali dentro da lista de candidatos aprovados, né? E ser chamado pela oferta de vagas, né? Serem normalmente muitas vagas, milhares de vagas ofertadas. Já dentro de um tribunal, esse percentual é um pouquinho maior, é algo em torno de 85%, tá? Dentro de uma área, por exemplo, técnico-administrativo, analista judiciário da área judiciário, área administrativa, normalmente são os concursos, são vagas mais concorridas. Quando a gente fala de conhecimentos específicos, por exemplo, algumas áreas mais específicas, essa nota de corte, ela tende a ser um pouquinho menor do que essa galera também que estuda ali de uma forma mais genérica, né, mais geral, digamos assim. Só que, pessoal, ao meu ver, as bancas normalmente que fazem concursos de tribunais, que é a banca FCC, a maioria deles, né, TRT FCC, é uma banca justa, né? Eu particularmente gosto muito da banca FCC. O concurso do TRT que eu fui aprovado em primeiro lugar lá em 2017 era banca FCC. Agora o TRT 14 que eu fui aprovado para analista também foi FCC. E eu gosto muito porque a banca ela vem cobrando ali dentro daquilo que é esperado, né? O edital, um edital bem sucinto, eles cobram de forma justa, sem muita pegadinha. Então acaba isso favorecendo o aluno que estuda assim com qualidade, porque não vai pegar, por exemplo, aquele aluno ali
que é muito bom e às vezes cai numa pegadinha, ou aquele sortudo, né, aquele camarada aventureiro que acaba se dando bem na questão de chutar de repente alguma questão ali pela qual ele não estudou. E também tem aquele lance, né, gente, a nota de corte. O pessoal às vezes se pergunta, pô, professor, nota de corte tá alta, nota de corte tá baixa. Depende muito do concurso, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que estuda em alto nível, ela torce para a prova ser mais difícil, né? Por quê? Uma pessoa que estuda em alto nível, ela vai ter, não a facilidade, mas ela vai estar preparada para responder uma questão difícil. Ao passo que o cara que estuda de uma forma não tão regular, não tão disciplinada, que queira que seja uma prova fácil, ele vai se dar bem porque ele não se aprofundou nos assuntos, ele não foi um candidato ali que de fato merecia ou seria justo, né, ele conseguir a sua aprovação, porque ele estudou de uma maneira mais superficial, estudou, por exemplo, ali muito menos tempo, né, com muito menos qualidade, com menos aprofundamento e foi beneficiado por a prova ter sido relativamente mais fácil, tá bom? Então, pessoal, o que eu faria no seu lugar? Você que quer começar a estudar para tribunais, principalmente o TSE unificado, eu focaria nessa base de estudos como o português, como informática, o direito constitucional, o direito administrativo e o direito eleitoral. A partir desse momento, você conseguiria construir uma base para caso sair no próprio edital do TSE unificado outras matérias, você já estaria preparado nessa grande base, nessa construção ali do conhecimento para você embarcar em outras disciplinas, como por exemplo uma arquivologia, como por exemplo uma noções aplicadas a servidores públicos ou qualquer outra disciplina que possa cair, uma administração pública ou uma noções de administração. Beleza, pessoal? Então, isso é algo que eu faria, algo que eu posso fazer, por exemplo, se vier a fazer o concurso de um tribunal. Tá bom, gente? Então, espero que tenham curtido esse vídeo. Deixa aquele comentário que nos ajuda muito, deixa aquele like, compartilha se esse vídeo fizer sentido para você, para algum amigo também que queira fazer parte aqui dos projetos de tribunais. E lembrando que nós estamos com vagas abertas aqui para o nosso Suíte de Tribunais. Uma mentoria completa com metas diárias de estudo, conteúdo direcionado, salas virtuais de alunos, uma comunidade para eu interagir com você e os demais mentores, além de tudo que você precisa para ser aprovado nesse concurso, com um curso completo de como estudar técnicas de estudos do nosso método RECT. Beleza, gente? Então vou deixar o link aqui para você que queira fazer parte. Aproveita porque são poucas vagas. Tamo junto e bora vencer. Valeu!